Oi, pessoal! Estamos aqui de volta, né, no Abalando as Estruturas. Hoje estou aqui com o meu companheiro de sempre, professor Girão, e com uma convidada muito especial, tá? Que vai vir falar de um tema muito interessante para a gente, que é a professora Maura. Tudo bem? Girão, Maura, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre métodos zeramentos finitos, né? Quero agradecer aí o convite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é só nos pedacinhos, né? É só nos pedacinhos, né? É isso que o método zeramentos finitos nos propõe, né? Primeiro, vamos contextualizar aqui para o pessoal o que é esse negócio de métodos elementos finitos, né, Maura? O que é isso? Que método é esse? Que elemento é esse? Finito por quê? Pois é, o método zeramentos finitos é uma formulação matemática, né? Que na análise estrutural, no campo da análise estrutural, consiste em dividir um contínuo, né, uma estrutura em vários pedacinhos, né, que é o que chamamos de malha de discretização. Esses pedacinhos eles são tratados igualmente e representados por equações diferenciais. Né? Juntando as informações desses fragmentos, a gente tem a representação do comportamento, né, da estrutura inteira, né, no âmbito Mas global. por que precisa dividir em pedacinho? Por que eu não posso resolver a estrutura inteira? Da onde que surgiu essa história de subdividir? Por que isso? Porque a gente precisa enxergar a estrutura, para a gente entender o comportamento da estrutura, a gente precisa enxergar a estrutura em vários pontinhos dela, né, ao longo de todo o seu contínuo. Não dá para a gente enxergar a estrutura como um todo. Então, o método dos elementos finitos, né, propõe essa lupa, né, essa possibilidade da gente enxergar a estrutura, né, e cada pedacinho dela, né, cada ponto dela. Mas isso potencializou muito a análise, né? Porque a gente, através desse método, passou a conseguir analisar e resolver estruturas muito mais complexas do que a gente conseguia antigamente, não foi mesmo? Sim, sim, e graças ao advento computacional, porque é um trabalhinho muito metódico, muito repetitivo, né? Eu pego vários pedacinhos da minha estrutura, eu enxergo eles, eu trato eles da mesma forma e repito o procedimento várias e várias vezes. Então, é uma técnica que só foi possível com esse advento computacional. Né? Antigamente, os computadores que existiam na época não permitiam isso, né? Você sabe de onde que surgiu o termo computador? Né? Quando que surgiu? O termo computador, ele surgiu, ele já era utilizado no século XVII, né? E era usado para designar pessoas que realizavam cálculos. Em 1910, por exemplo, o Zienkiewicz, ele conta aí no artigo dele, que ele fez em 2004, que o Richardson, né, ele utilizava diferenças finitas para resolver problemas no estado plano de tensão, né, e se referia dessa forma, né, computadores, aos seus alunos assistentes, que eram responsáveis por fazer, né, os cálculos numéricos em cada interação. Então, que interessante. Então, no início, os computadores eram as próprias pessoas. Eram as próprias pessoas, né? E se errasse o cálculo, não ganhava por isso. Já tinha isso. Mas quem inicialmente surgiu com a sementinha aí do método, historicamente? Se a gente for, não quiser deixar ninguém de fora, né, dessa descoberta, a gente pode começar a agradecer aí o Leonardo da Vinci, né, no século XV, e aí seguido aí por Galileu Galilei, Bernoulli, Euler, Lagrange, bom, um monte de gente aí, né, Todos se os a gente precursores da quiser mecânica, né? se a gente quiser olhar ainda mais para trás,
a gente pode citar os gregos e os egípcios, porque tinha uma matemática bastante avançada na época, né? Alguns livros de elementos finitos, quando vai introduzir aí os conceitos de elementos finitos, cita Arquimedes, antes de Cristo, né? Porque ele, nos seus estudos, ele acabou contribuindo aí para oferecer um número pi mais preciso. Mas, assim, Curã, né, que era um matemático, ele foi que chegou bem perto, né? Ele foi que, na realidade, modelou o método dos elementos finitos, né? Mas, como ele não era engenheiro, né, ele não conseguiu relacionar esse estudo, né, com a modelagem estrutural. Então, com isso, ele perdeu a paternidade, né, do método. Mas Só Curã fez solução de que, Maura? ele modelou, né, o método dos elementos finitos, para resolver um problema de torção, né, de uma variável independente. Usando Mas triângulos, não era? era. Mas assim, ele não, o método escorreu, né, pelas mãos dele, né? Porque ele, primeiro, ele não era engenheiro, ele não conseguiu olhar mais além, né? E segundo, que também não tinha computador na época. Então, ele fez, não dava para ser testado uma coisa maior. Porque o processamento computacional começou o quê? Anos 70, Girão? Não. Não, o primeiro Foi anos computador 60, anos foi. 70? Não, sim. A Maura deve saber bem mais. Mas eu acho que era nos anos 40, final dos 40 para os 50. O NA, que é de 49, 50, não tenho a menor ideia, mas. Ó, os Estados Unidos foi quem lançou o primeiro computador. Mas Acho não que foi em teve aquele 1946. da Segunda Guerra? Que esse nome Não, a dele agora. máquina, o do que resolveu o Enigma era É. era um computador eletromecânico. O que talvez a Maura está falando é o primeiro computador valvulado, né? O primeiro é digital, né? Eletrônico, mas Isso. era bem fraquinho, né? Surgiu em 1946, né? Não era grande coisa, não. Ele era muito grande, né? E tinha uma capacidade muito menor do que qualquer calculadorazinha que a gente tem aí, né, hoje em dia. A ideia de fazer o princípio da análise matricial é porque você já tinha potencial de ferramenta computacional, né? Porque a análise matricial na mão não tem como. Então deve Mas ter sido a análise matricial surge quando você já tem o advento aí de alguma ferramenta desse tipo, né? o maior avanço da análise matricial no campo da engenharia estrutural aconteceu em 1950 e alguma coisa, entendeu? E aí Então é bem mais para trás. Eu pensei que era 70, eu estava enganada. Mas isso tudo lá na Europa, né? Aqui no Brasil, nessa época, ninguém estudava, não. Daqui a pouco a gente chega Ninguém no tinha Brasil, né? computador, né? Aqui chegava sempre depois, né? É. Então, assim, mais assim, eu acho que em meados, né, da década de 50, teve esse avanço maior na análise matricial, foi que surgiu de uma forma mais clara, né, o método das forças e dos deslocamentos. Mas eu sei que você estava querendo puxar um pouco também para a questão de como se desenvolveu o sistema educacional no Brasil, né? Falar um pouquinho de como que surgiu o ensino superior no Brasil, para a gente ir traçando também um paralelo com o que aconteceu aqui no país, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, porque o método de elementos finitos, ele é uma ferramenta que surgiu de estudos, né? É um produto da ciência, né? E se a gente olhar para trás, né? E tentar relembrar a história do nosso país,
Durante muito tempo, o Brasil fugiu, né, da ciência, né? E fugindo da ciência, ele conseguiu ficar muito atrás do que estava acontecendo em termos de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, né? E até da tecnologia, o Brasil ficou muito atrás. Então, se a gente lembrar, na época da colônia, né, na época que o Brasil era colônia, Portugal, ele tinha um projeto de país para a gente. Ele precisava que o Brasil ficasse submisso, porque a intenção era explorar, né, as terras brasileiras, e se sabia muito bem que educação não combina com submissão. Então, a ciência, ela foi negada, né, nas terras brasileiras. Então, a nossa educação era uma educação até o século XVIII, né, era uma educação muito restrita a uma elite, né. Quem quisesse complementar seus estudos ia complementar em Coimbra, em Portugal, mas a educação também de Portugal era bem medieval, comparando com os outros lugares da Europa. Mas né? o que salva a pele do Brasil é a vinda da família real em 1808, né? Salva em termos, né? Porque seria bem mais atrasado se eles não tivessem vindo, né? Com certeza, né? E Dom João, quando veio para cá, ele queria uma casa minimamente arrumada, né? Então, foi de fato com a vinda da família real que a gente teve uma importante instituição de ensino que foi a Academia Real Militar. A partir daí, a gente conseguiu ter um ensino da matemática superior. Quer dizer, o ensino da matemática superior começou a dar os primeiros passos. Isso, então, foi só no século XIX aqui, então? Só no século XIX. E graças à vinda da família real. E aí, depois disso, abriu-se outras escolas, tudo, mas, sim, nada comparado com uma universidade, né? Já havia universidades em outros lugares, né, na Europa, mas aqui o ensino era, além de ser muito restrito, né, era ainda para atender às necessidades imediatas, né, locais. Nessa época, né, Navier, né, já formulava na França, né, já formulava a teoria da elasticidade. E também foi quando foi sugerido o método dos deslocamentos, né, o método da rigidez. Ele, São Venant, né, apresentou uma contribuição bem significante já nesse caminho, né, da construção do método dos elementos finitos. Isso é o quê? Final do século XIX? Não, isso é no início. Início do século XIX. No início do século XIX. Quer dizer, em 1826, você tem ideia, Navier, né, sugeriu o método da rigidez. Né? Em 1838, São Venant deu uma melhorada aí no tema. Né? Que é a teoria que forma a base, né, para o método dos elementos finitos mais tarde, né? Isso, a teoria que forma a base para o método dos elementos finitos. E aí, quando é que a gente começa a ter universidade no Brasil? Pois é, a universidade no Brasil foi uma bandeira de luta durante muito tempo. As instituições de ensino superior foi se criando, né? Mas, assim, elas funcionavam de uma forma muito precária, né? As instalações eram ruins, os professores, né, ganhavam muito mal, então faltava, tinha muito problema de falta, né, porque os professores precisavam complementar a renda, enfim, era uma educação superior só para se dizer que tinha, né? A gente não tinha universidade. Na época da República Velha, que foi no final do século XIX para início do século XX, né, a gente tinha 82% da população analfabeta. Nossa Senhora. Muita coisa. Muita gente analfabeta. E nessa época que a gente estava lutando, né, pelas escolas,
Na Europa, os métodos aproximados, ele já estava se desenhando, né, em favor do desenvolvimento do método de elementos finitos. Então, os estudos de Halley, que foi em 1870, e de Ritz, em 1909, né, resultou hoje no que a gente tem método de Halley-Ritz, né? O método de Halley-Ritz é um método aproximado muito importante aí para o entendimento do método de elementos finitos. Mas aí, assim, a ciência, aconteceram, nesse período também aconteceram muitas coisas que despertava cada vez mais essa importância, né, da ciência, de se fomentar a ciência no país. Então, a gente, nesse meio tempo, a gente teve muitas dificuldades políticas, né, para você ter ideia, entre 1950, ou 1850 até 1920, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil febre amarela, peste bubônica, varíola, cólera, gripe Nossa, espanhola, né? Então, nossa. um monte de coisa aí que essas coisas todas acendia, né? Essa importância da ciência, né? Mais ou menos nessa época foi criado Que o tem Butantan, né? A Fiocruz. que tem o Oswaldo Cruz, né? Que É, depois dele é criada a Fundação Oswaldo Cruz. Foi na época dessas epidemias, né? isso. Durante muito tempo, né, a gente tinha só como uma instituição de pesquisa essas fundações, né? Então O era mais Butantan, na área médica, na área biológica, né? isso. Era Na o área único de ponto de tecnologia, pesquisa. na área de tecnologia a gente não tinha nada. Não tinha nada, né? E assim mesmo, essas ilhas, né, de pesquisa, elas foram atacadas ao longo do tempo, né? Teve uma época, que eu não me lembro qual foi, houve um movimento para fazer com que o Instituto Butantan, né, e o Oswaldo Cruz fosse só um local de fabricar vacinas, né? Quer dizer, todo o fomento à pesquisa nessa área da saúde e tudo não importava. O brasileiro tem isso, né? Um pouquinho de memória curta, né? Então, sofre, 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 quando está um pouquinho melhor, né? Esquece que a ciência um dia salvou, né? A população de um dano maior. E quando que nessa sua pesquisa histórica aí surgem então as primeiras escolas de engenharia? Quando que Pois isso é, começa a aparecer aqui? tem umas histórias bem interessantes, né? Mas é importante a gente falar que antes de surgir a primeira universidade, houveram em torno de umas 30 tentativas de uma criação de universidade de verdade, né? Todas sem êxito. Interessante. O Brasil, ele não tinha realmente o interesse, né? E isso era no eixo Rio-São Paulo, né? Ou teve Isso alguma iniciativa no eixo. fora, no Nordeste, essas coisas, não? Não, era mais, tudo acontecia muito nesse eixo, né? Rio e São Paulo, né? Tinha Minas Gerais também, que era, Sim. nessa época, É tinha uma região força política Sudeste, né? grande, enfim. O poder político mesmo estava muito nas mãos de São Paulo, uma época foi dividida entre São Paulo e Minas Gerais, mas a gente teve a primeira universidade, né, no Brasil, foi a Universidade do Rio de Janeiro. E aí tem muitas controvérsias aí em torno da Universidade do Rio de Janeiro. Mas, Maura, quando é que apareceu o primeiro e o Elementos Finitos? Ah, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro falar dessa partezinha que a gente vai pincelando aí com métodos elementos finitos. E o método elementos finitos, na realidade, aqui no Brasil, né, eu vou já adiantar um pouquinho, foi lá para a década de 70, 60, 70. Mas quando é que ele foi? Qual foi o primeiro paper que surgiu de elementos finitos? Ah, eu vou Calma, a falar. gente vai chegar Calma lá. aí.
A gente está ainda vendo como é que a engenharia chegou aqui, que não tinha. O pessoal tinha que ir para Coimbra estudar engenharia. Pois é. Vou chegar lá, eu tenho essa informação. Então, mas assim, voltando, a primeira universidade a ser criada foi a Universidade do Rio de Janeiro, né? E aí ela foi criada por decreto, né? Tem uma história aí que ninguém sabe se foi verdade ou não, né? Que a Universidade do Rio de Janeiro foi universidade para belga ver, né? Bom, vou explicar aí. O rei da Belga, ele veio de visita aqui para o Brasil, como forma assim de agradecimento pela participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, e o Brasil não tinha universidade na época, e buscava reconhecimento internacional, e viu que o momento era muito propício aí para presentear esse rei da Bélgica, né? E aí foi quando o governo brasileiro disse, não, vamos implantar primeiro no Brasil para a gente poder dar esse título, né, honoris... Doutor honoris causa. Doutor honoris causa. Doutor honoris causa para o rei da Bélgica. E aí a universidade que tinha feito, já havia um modelo, né, formal, registrado, escrito, de uma universidade. A Universidade do Rio de Janeiro só bastava pegar as unidades que funcionavam de forma isolada, né, e agregar elas a uma única administração. Então, Mas aí tinha o quê? Tinha curso de direito, de medicina, engenharia, essas coisas? Já não. Tinha curso de direito, tinha de engenharia, né? Mas todas assim funcionavam de forma isolada, Fragmentada. eram faculdades, cada uma tinha um reitor, não tinha pesquisa, ninguém falava, quer dizer, assim, falava em pesquisa, mas assim, a gente não tinha nenhuma instituição a nível superior que tivesse esse tripé pesquisa, era só ensino. E aí o que foi que aconteceu? O rei veio, né, recebeu esse título, né? E a gente teve a primeira universidade no Brasil. Só que surgiu muitas críticas, pra você ter ideia, o reitor da URJ, né, da Universidade do Rio de Janeiro, ele escreveu para o ministro, dizendo assim, ó, a Universidade do Rio de Janeiro está apenas criada in nomine, e por essa circunstância se acha longe de satisfazer o seu regimento, né? E aí, bem mais tarde, em 1986, Darcy Ribeiro registrou também a sua opinião, né, num livro que chama Sobre o Óbvio, né? E ele fala assim, se cria por decreto por uma razão muito importante, ainda que extraeducacional. O rei da Bélgica visitava o Brasil e o Itamaraty devia dar a ele o título de doutor honoris causa. Não podendo honrar ao reizinho como o protocolo recomendava, porque não tínhamos uma universidade, criou-se para isso a Universidade do Brasil, né, que depois foi chamada de Universidade do Rio de Janeiro e agora é Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, Leopoldo se fez doutor também. Assim foi criada a primeira universidade brasileira, uma universidade que desde então vem se estruturando e desestruturando, como se sabe. Então, assim, tem muitas críticas, né, a respeito dessa... E quando que a ciência finalmente chega no Brasil, a pesquisa? Pois é, a pesquisa, ela chega num momento muito turbulento, né, da nossa história. Ela chega na década de 30. Então, havia muitas mudanças pelo mundo, né? Foi uma época que teve aquele boom da Bolsa de Nova York, o Brasil passava por uma crise econômica e política, que teve a crise do café, que foi resultado desse boom da Bolsa, né? E teve o fim da política do café com leite, né, que gerou uma série de insatisfação. Essa política café com leite revezava, né, o poder entre São Paulo e Minas Gerais, né, então tinha muitas insatisfações, tudo,
E nesse campo de insatisfação tinha esse desejo, né, de introduzir a ciência, né, de fato, no ensino superior, né, principalmente por parte de São Paulo, que São Paulo nessa época se sentiu ameaçado, né, de perder essa liderança política nacional. Getúlio Vargas era gaúcho, né? E na época que antes de Getúlio Vargas assumir, o presidente era paulista, né? E ele devia passar o bastão para o mineiro e ele não quis passar esse bastão, enfim. Aí foi quando teve esse golpe, né? Na política e Vargas assumiu. São Paulo já estava muito abatido com a crise do café, né, e queria, de certa forma, conservar, né, esse prestígio político. Então, resolveu investir no projeto de educação, né, com a USP. Então, esse projeto de educação, ele levava... A USP foi a primeira universidade, né, Então a a USP surge conduzir a nos anos pesquisa. a USP surge nos anos 30, então é isso? Surgiu em 1934. E aí puxa, mas aí então puxa essa época para o que está acontecendo então com o desenvolvimento aí do método agora, dos elementos finitos. Que é a pergunta do Girão agora há pouco, quando é que surge o primeiro paper? No Brasil, bem mais tarde, né? Não, lá fora. Enquanto isso, o que está acontecendo lá fora em termos Não, da aí chegada lá do método? fora, bom, em 1915, Galerque apresenta o método dele, né, o método residual, né, se apoiando aí nos estudos de Halley e de Ritz. Na década de 20, a análise matricial já tinha incorporado um pouco mais, né, nos Estados, com contribuições de pesquisadores dos Estados Unidos, Dinamarca, e Curran, né, foi que publicou o primeiro artigo que usava a ideia de elementos finitos, foi publicado por Curran, né, nessa época, na década de 20, né, e foi só na década de 40, que ele aplicou isso num problema de torção. Então, Mas eu estava conversando outro dia com o Girão que eu achava que quem tinha primeiro publicado assim, o método dos elementos propriamente dito tinha sido o Zinkevics, mas aí ele me disse que na verdade foi o Clough, né? Aquele lá do livro de dinâmica, não é, Girão? Sim, que é o Clough e Turhan. Qual o nome? olha só, o Curran, ele publicou essa ideia dos elementos finitos sem saber, né? O método dos elementos finitos, ele foi batizado bem depois. E Clough fez parte desse batismo, entendeu? Como eu falei, o Curran, ele quando ele apresentou essa ideia, ele não tinha a visão de uma aplicação na engenharia estrutural. O Curran era matemático? Ele era matemático. Então, a ideia de discretização por elementos finitos foi aprimorada por Clough, por Turner. E o Zinkevics, que a gente sempre ouve falar, ele vem só depois, então, com aquele livro dele. Ele vem depois. Foi o primeiro livro a ser usado aqui no Brasil de elementos finitos, foi o livro de Zinkevics. Mas esse paper do Clough é de quando, Girão? Você lembra? 1900 e... A gente tinha visto isso alguns dias atrás. A Maura se lembra? É 1956? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, eu sei que foi depois de 40. Tá aqui, 1956. Stiffness and Deflection, Analysis of Complex Structure. O Journal of Aeronautical Science. Foi o Turner, o Clough, o Martin e o Top. Foi a primeira vez que alguém falou assim, elemento finito. Não foi, Maura? Foi. Não, e também já com essa pegada de aplicação para análise de futuros, né? Isso. Que aqui ele fala, né? Truss member, elastic spring,
ele começa já a falar de alguns conceitos de nomenclatura do que era o elementos finitos, né? Ele começa a falar de termos sinônimos, né? E já cunha a matriz de rigidez, já cunha o elemento, e já vai... É interessante, eu não sabia que era o Clough lá da dinâmica que estava aí nesse paper pioneiro. Isso. É porque já tinha a rigidez direta, né? Os métodos Rigidez direto. Uhum. Isso. E aí ele, sabendo dessas técnicas, ele depois aplicou para um outro elemento aqui que ele cunhou, né? Que era o elemento de chapa, casca. Sim, Você falou que era qual ano, Girão? 56. Isso mesmo, 56. Mas Foi o quem primeiro expandiu a trabalho. forma... Porque o método da rigidez direto, o método da flexibilidade, era para elementos de barra, né? Quem expande para elementos mais complexos matematicamente, então, é o Clough? Mas eu acho que elemento de casca, elemento de placa. É o Clough, junto com outros, o Turner. Uhum. Né? Mas ainda não, já tinha, eles já estavam programando, produzindo algum tipo de software nessa época, ainda não, né? Era só a base metodológica, matemática do método. Só a base metodológica. Os primeiros... Assim, calculando em computador ou calculando na mão, como as calculadoras que a Maura falou, os estudantes? Não, os estudantes foi desde muito tempo, né? Mas não, eu digo assim, produzindo uma ferramenta, né? Ainda que não fosse num computador, mas programas que rodassem, por exemplo, naquelas calculadoras, né? Tinha aquelas calculadoras HP, não sei. Quando que começa a automatizar o método, vocês sabem? Olha, eu sei que o primeiro programa, né, que utilizava inclusive o método da análise matricial, foi desenvolvido nos Estados Unidos. Estados Unidos, nesse desenvolvimento de software, foi que ficou mais à frente. Pioneiro, né? Uhum. Foi o Stress. O nome do programa era Stress? Era Stress. Aí depois ele foi... Mas ele era usado... Não era usado de uma forma muito difundida, não. Agora... Aí depois dele, ele sofreu um upgrade aí foi quando em 70 chegou no Brasil esse programa. Foi o primeiro programa de elementos finitos para uso comercial. Ele foi um produto desse Stress. E chega no Brasil nos anos 70? Chega no Brasil nos anos 70. Mas chega e fica muito ainda na área acadêmica, né? Fica muito ainda na área acadêmica. Porque se a gente pensar em termos de projeto estrutural, né? Quando é que se inicia a automatização do projeto estrutural, né? Usando o computador mesmo, é o quê? Final da década de 80, né? Que antes disso já se usava aquelas calculadoras HP, né? Mas assim, ainda se usava desenhista, né? Os projetos eram todos feitos à mão, pelo desenhista, né? E acho que final dos anos 80, início dos 90, que tem esse boom da automatização do projeto, que aí também surgem os programas de CAD, os plotters, não é isso? Que aí eu também acho que aí o método dos elementos finitos embarca aí também nesses... no advento desse software de projeto, é isso? O método de elementos finitos, como na década de 60, né, já havia, não aqui no Brasil, mas os computadores já circulavam, né, nos Estados Unidos, Europa,
Na década de 60, o Mesoelementos Finitos, ele se tornou, né, uma ferramenta muito importante, né, na resolução de problemas da engenharia. Isso foi na década de 60, com o batismo do Mesoelementos Finitos por Plouffe. Isso que eu falei, eu estava falando de Brasil, né? Esse negócio de final dos anos 80, início dos 90. Sempre a gente chega um pouco depois. O Brasil, na realidade, quer dizer, o primeiro computador, né, ele veio na década de 60, né, para 3 instituições de ensino, que foi a PUC, a USP e o ITA. A PUC, né? São Paulo ou PUC Rio, você sabe? PUC, ITA, não sei. Depois a gente olha. Não sei, depois a gente olha. Bom, e aí, mas assim, a gente não conhecia o computador na época, né, nessa época. Então, esses computadores, né, foram estudados, né, por uma equipe, né, em 62 foi desenvolvido o primeiro computador, né, no Brasil, no ITA, né, mas ele ficou apagado. Na história, a gente não conhece muito esse feito, não. Ele não teve o apoio do governo, nem da iniciativa privada, então foi um desenvolvimento que ficou bem apagadinho, né? Mas depois, né, a USP desenvolveu um outro computador, que aí sim ficou registrado, né, que foi o Patinho Feio, né, em 1972. Quer dizer, precisou passar uma década para se reconhecer o primeiro computador no Brasil. A gente podia ter feito esse reconhecimento logo em 62, né? Sim. Enfim, né? Na década de 60, né, a gente tinha a USP, né, como uma universidade com tripé de pesquisa, tinha o ITA também, mas tudo nessa época era pesquisa por amor à ciência. Não havia financiamento. Não havia financiamento, assim, não havia interesse, né? Algumas fontes de financiamento tinha, mas era muito pouco ainda. Entendeu? Acho que a CAPES e CNPq surgiu, se não me engano, não estou com isso aqui, na década de 50. Né? Mas, assim, ainda se fazia pesquisa muito na raça, né? No Brasil. Aí, em 62, foi implantada a nossa universidade, né? A Universidade de Brasília. Né? Mas aí o projeto dela foi muito bonito, tinha influência norte-americana também, mas o governo militar, né, depois de 64, impediu a implantação do ensino de pós-graduação. A USP tinha essa pós-graduação, mas de uma forma informal. Bom, só para registro aqui na UNB, no Departamento de Engenharia Civil, né, o primeiro professor que saiu para doutorado foi o professor Eldo, né, em 80. Foi só na década de 80, não me recordo bem qual foi o ano, mas foi o primeiro professor que saiu para doutorado na Imperial College, foi o Eldo, só na década de 80. Todos os professores, ninguém tinha doutorado ainda. Isso. Pois é. A primeira tese realizada no Brasil, que utilizou um computador, né, para resolver problemas da área estrutural, ela foi apresentada em 1964, pelo professor Souza Lima.
né? E a única pessoa, nessa época, né, que ele defendeu, ele era da USP, que ele defendeu a tese dele, a única pessoa que trabalhava com mesos finitos no Brasil é o professor Venâncio Filho, do ITA. Né? Foi O ele que professor desenvolveu o primeiro Venâncio, programa de elementos finitos. professor Venâncio Filho? Fernando Venâncio? É o Venâncio. Fernando Venâncio Filho. Eu conheci ele foi da minha banca de doutorado lá na PUC. Eita, tu é chique, hein? Grande professor Venâncio, saudoso professor Venâncio. Exatamente. Ele teve aqui na UNB também, numa banca de mestrado da Carmen, do Luiz Ângelo. Exatamente. Foi a primeira vez que eu conheci. E uma apresentação, né? Ele deu uma palestra também. E na época ele era da COP. Depois ele se aposentou e aí ele foi ser professor, foi ser pesquisador lá na PUC na época que eu estava terminando o doutorado. Aí ele foi da minha banca. É inteligentíssimo, professor Venâncio. Legal. Queria ter conhecido. Então, aí isso... Ele foi o primeiro, né, a desenvolver um programa de elementos finitos no Brasil, professor Venâncio. Nossa, em 1965, Zienkiewicz publicou lá o primeiro livro de elementos finitos, né? Ele era um livro assim muito atraente porque tinha códigos, né, de elementos finitos, né, aplicados da computação, né, ao computador. Então, ele foi um livro muito usado até hoje, né? Ele é bastante usado. Sim. Eu gosto muito do livro. É um clássico do assunto, né? Aí, em 1965, 66, por aí, foi criado o primeiro programa de cálculo de edifício para computador na USP. Interessado aí pelos professores Valdemar Setzer e Muniz Oliva. Foram reitores, né, vice-reitores, sei lá, da USP. E no final da década de 60, vê bem, só no final da década de 60, para o início da década de 70, foi implantado a pós-graduação oficialmente na USP. Né? E aí, os primeiros anos de vida da pós-graduação da USP... Mas você está falando pós-graduação de forma geral ou só na engenharia? Na engenharia, só no âmbito da engenharia. Final dos anos 70 que você está falando? Final dos anos 60, para o início dos anos 70. Aí, nos primeiros anos de vida da pós-graduação, né, já foi ofertada a disciplina sobre análise matricial de estruturas e métodos de elementos finitos. Legal. Então, a primeira vez que foi ofertada a disciplina foi na década de 70. Legal. Aí, depois disso, né, a gente teve uma... Mas durante muito tempo foi um assunto exclusivo da pós-graduação, né? Isso, durante muito tempo. Não se falava nisso, por exemplo, quando eu fiz engenharia, no começo dos anos 90, ninguém falava nisso na graduação. Só fui ouvir falar disso no mestrado. Isso mesmo. Até porque os computadores, naquela época, era também de uso muito restrito. Né? Porque aí você tem que casar com a história do computador pessoal, né? Quando aparecem os chamados microcomputadores, né? Então, assim... essas coisas antes eram a gente rodava naqueles computadores grandões, né? Isso. Até quando assim, eu já estou ficando velho já, porque quando eu entrei na graduação, a gente fazia aquela matéria ICC, né? Introdução à Ciência da Computação, que aprende algoritmo, aquelas coisas. Nem me fala. A gente levava para rodar lá num computador lá no LINF, lá no subsolo do ICC, e aí digitava o código, tinha que voltar mais tarde para pegar uma listagem impressa, para ver os erros do programa. No terminal, né? Exatamente. Eu li alguns causos aí 1990. Eu li alguns causos aí dessa época, né, que
os computadores eram enormes na USP. E aí o pessoal, para utilizar os computadores, tinha os horários, né? E os mais pobres, os alunos mais pobres, eles marcavam sempre de madrugada, que era mais barato utilizar esses É o computadores. tempo de cálculo, né? O tempo de cálculo você pagava por ele, né? Então era melhor trabalhar de madrugada porque tinha menos demanda e o preço era mais barato. Isso era mais barato. E tinha um pessoal mais velho do que eu também pegou, que eu não peguei, era tal do cartão que era furado, né? Tinha a história do cartão todo furadinho também. Cartão perfurado. Que também era nesses computadores grandes, né? Aí depois surgem os microcomputadores, né? Que são os computadores pessoais. Aí eu acho que isso deu uma popularizada. Deu uma popularizada. Para a questão de você poder aplicar mais, ensinar mais técnica computacional numa disciplina, né? Isso. E aí não é à toa que a USP, né? A USP sempre liderando, né? Essas ações. A USP em 1988 ela oferece a disciplina de elementos finitos em caráter obrigatório, né? Nos cursos da engenharia aeronáutica, civil e mecânica. Na graduação? Em 1988, na graduação. Uau! Muito cedo, né? Essa eu não sabia, não. Eu peguei isso na USP Digital. Interessante. Porque Enfim, mas assim... aqui na UNB começou a ser uma disciplina obrigatória, foi lá no Campus Gama, né? Na FT é obrigatória? Acho que não. Eu não tenho certeza. Eu só me lembro que ela era optativa em 90. Já em 94 era optativa. Mas não era obrigatória. Na graduação tinha mesmo, na Isso. Civil, o que o Linneu dava. Exatamente. Nas minhas ou pesquisas... o Linneu ou o Paul. Desculpa, Girão. Era o Linneu ou o Paul. Que dava na Civil, né? Isso. Eu me lembro. Bom, nas minhas pesquisas, eu consegui ver mais ou menos o movimento aí dessa adaptação do ensino de elementos finitos, né, no campo também da graduação, né? Então, assim, eu falei, a USP liderou em 1988, mas em 1988 também a PUC do Rio de Janeiro, ela introduziu como obrigatória no curso de graduação da engenharia mecânica. Interessante. Aí, mais recentemente, né, em 2016, o ITA, né, ofertou aí, ela também em caráter obrigatório, no curso da Engenharia Mecânica Aeronáutica. Aí, desde 2018, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade de Brasília, né, no caso, no campus Gama, né, ela incorporou como obrigatória, né, nos cursos de engenharia. 2018 só? Não, 2008. 2008, sim. 2008, 2008. né? A gente já começou o nosso curso lá na FGA com ela obrigatória, né? Sim. Aí uma coisa que eu queria puxar também que é interessante, que no início essas disciplinas eram muito focadas, o aluno produzia as rotinas, os códigos, né? Mas esse movimento de produção foi muito curtinho. Não tinha muito ainda um pacote computacional meio que pronto para você trabalhar, né? Aí chega no momento que aí a gente transcende, então, para você ter à disposição ou um pacote comercial ou um pacote que foi desenvolvido dentro da própria universidade, que aí o aluno passa a não mais desenvolver o código do método e passa a atuar como usuário daquele pacote, né? Esse movimento assim de produção de códigos, né, para análise estrutural, né, utilizando o elementos finitos, ele teve
Foi um prazo muito curto, né? Porque se começou desenvolvendo, né, nos estudos da pós-graduação, a pesquisa envolvia o desenvolvimento de linguagens, né, computacionais para análise estrutural, mas logo, muito cedo, se percebeu que não valia a pena investir, porque os Estados Unidos já estava muito à frente, né? E os programas dos Estados Unidos eram muito mais sofisticados, mais atraentes, então não valia a Mas pena. aí também entra na questão da nossa falta de recurso, né? Porque também adquirir ou assinar um pacote desse não é barato, né? Então, talvez muitos cursos investiram em produzir seus próprios códigos porque não tinham recurso para adquirir esses pacotes comerciais. Acho que tem Exatamente. isso também. Mas isso foi logo no iniciozinho, né? Porque depois, né? Mais ou menos, Mauro, porque, por exemplo, quando eu fiz elementos finitos, não tinha ANSYS ainda para rodar nada, a gente tinha que ficar escrevendo programa. Tu também, né, Girão? Sim, eu me lembro do Paul. Ele trazia um disquete, daqueles de 3 e um quarto, com alguns programas, e ele sempre dizia assim, não, agora vocês têm uma base escrita em Fortran, agora vocês podem escrever os programas de vocês. Eu me lembro que eu usei dessa base de programas, eu usei para fazer o meu primeiro programa do meu mestrado. É. Não, havia, não, sempre, bom, tinha os resistentes, né, a isso, mas eu não sou muito mais nova do que vocês, mas a minha dissertação de mestrado foi feita no ANSYS. E você defendeu quando? Eu defendi Mestrado. em 2000. Tá, 2000 já. Eu defendi em 2000 também. Mestrado? Mestrado. Pois é, mas aqui na UNB a gente não tinha ANSYS ainda no final dos anos 90, não. Só chegou depois de 2000. Aí, a partir de 2000, aí começou a se utilizar. Pelo menos assim, do que eu tenho notícia, né? Uhum. Eu fiz doutorado na PUC também, nessa época. E lá também era muito forte essa coisa de produção de programa pelos alunos, pelos professores. Sim. Não era forte naquela época, fiquei lá de 98 a 2001, 2002. Não era muito forte essa pegada de usar pacote comercial, não. Era mais fazer programa. Porque, assim, para quem gosta de programar, é uma atividade muito prazerosa, né? Porque mexe com a cabeça, com a gente tá construindo, estruturando, né? Todo aquele passo que a gente quer, né? Para chegar no resultado. Então, assim, Não, mas a pesquisas gente está nessa área. falando, tá falando de coisa de 20 anos atrás. Hoje não. Hoje Hoje todo não. mundo usa pacote Hoje, comercial. ou até programa um pacote comercial, né? Faz Do que aquelas interfaces de conectar o MATLAB com o ANSYS, ANSYS. né? Hoje não. Mas é porque a gente não vê que o tempo já passou, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Exatamente. Tudo que a gente Dois. fala já tem 20 anos atrás. E o contexto era que não existia computadores, né? Não existiam programas comerciais muito acessíveis ou baratos ou E difundidos, computadores né? também que suportassem, né? Não, o computador Softwares também. suportava. Não, Não, o computadores computador, portáteis o não computador, havia. não tinha computador portátil, tinha PC, né? Mas não era uma questão do computador, era Eu acho que era o ter preço que o programa. conhecimento e o preço do programa. Eu me lembro que só tinha um computador quando eu cheguei em 1900, assim, no final do meu doutorado, só tinha um computador que tinha a chave, que antigamente era um hard lock, né? Você instalava num computador e colocava uma pecinha que normalmente ia na placa de vídeo entre o computador e o monitor, né? E era um hard lock. Isso
esse hard lock, o computador, o programa olhava para ver se ele estava instalado. Esse hard lock mandava uma mensagem, dizia que estava instalado e o programa destravava. Quando isso não acontecia, né, o programa não funcionava. Por conta disso, as empresas vendiam o programa e o hard lock. E você só poderia instalar em alguns poucos computadores. Acho que na Civil tinha um computador que tinha o hard lock, tinha dois computadores nos anos 2000 que o hard lock estava disponível. Um parece que foi emprestado para mecânica e o outro ficava numa sala no laboratório de computação lá da Civil, ou ficava na sala de um professor, eu não me lembro, né? Mas o acesso era bem limitado. E as pessoas que mexiam, a comunidade era muito pequena, né? Tinha 1, 2, 3 pessoas. A grande dificuldade era ter gente para conversar, né? Toda vez que a gente tinha um problema, a gente perguntava pro único colega que mexia com elementos finitos, e o cara dizia assim: não tenho a menor ideia do que você está falando. Uhum. Ou ele dizia assim: você já leu o manual? Aí eu dizia: qual dos 11 qual dos 11 fichários com 1000 páginas? Ai, ai. Mas aí eu queria puxar uma outra questão aqui um pouco polêmica, que é a questão de que agora, né, a gente tem à disposição as ferramentas E a expertise, né? e aí o que acontece muitas vezes é pessoas que não têm formação, né, na área, acabam conseguindo, elas entendem e rodam um programa desse, né? Elas não têm dificuldade em entender como fazer um processamento, rodar um problema, mas elas não têm um embasamento teórico, por exemplo, para fazer uma interpretação dos resultados, né? Existe até, acho que a Mauro deve saber melhor, um artigo que saiu alguns anos atrás falando sobre a questão do aumento dos erros, né, de projeto, dos acidentes estruturais pós-advento das ferramentas computacionais, né? As pessoas passaram a confiar muito no que o computador soltava, sem ter um olhar crítico, né, para interpretar resultado. E para interpretar aquele resultado, você precisa conhecer o que o computador está fazendo, né? Não pode ser caixa preta. Eu digo assim, a ferramenta computacional, né, de elementos finitos, que é o que a gente está falando aqui, ela é uma faca de dois gumes, né? E quando a gente considera que hoje a, a plataforma desses programas é uma plataforma muito amigável, muito atraente, né? Tem aquela questão, massageia muito o ego também, né, do usuário de primeira viagem, porque ele de repente coloca a estrutura lá e quando ele vê a estrutura já formada, vê aquelas coresinhas, né, indicando os esforços, né, enfim, ele se sente o próprio engenheiro, né, então é uma massagem aí, né, uma alimentação aí da autoestima, né? Porque Mas, é um paradoxo, né? Agora que a gente tem muito mais potencial de cálculo, começar a acontecer muito mais erro, né? pois é por Não isso que deveria ser assim, né? Porque era tudo na unha, né? Tudo na mão. eu acho assim, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente eu acho que as instituições de ensino têm que colocar o método dos elementos finitos como um conhecimento obrigatório para os alunos da engenharia, porque eles já começam a experimentar o método muitos já começam a experimentar antes de passar pelas disciplinas bases da resistência dos materiais, entendeu? Sim. Então, eles não sabem nada de estruturas, às vezes não sabem nem o que é uma viga direito, né? E já faz uso desses programas de elementos finitos, porque
um computador portátil, um notebook, ele suporta bem esses porque é uma programas. meninada que já nasceu com o computador, né, com o celular na mão, então eles têm uma facilidade absurda de operar essas coisas, né? Então, que a gente tem notícia de cadista usando software de projeto, né? E depois arrumando um engenheiro para assinar. Essa que é real, né? Mas, assim, eu vejo essa experimentação desses jovens, assim, fora de época, olhando, assim, dentro da academia, eu vejo isso com bons olhos, entendeu? Porque eles são chamados, né, a se aprofundar nesse tema, né, de uma Eles têm forma a muito mais curiosidade, né? atraente, né? Eles têm a Justamente, curiosidade. é uma forma muito legal de acender essa curiosidade. É um Então, assim, mercado, né? então, no momento que eles já experimentam, eles já entram na disciplina com vontade, né? Então, é uma coisa muito legal, né? Então, essa experimentação muito cedo é muito bom. O que é um perigo é esse aluno experimentar essa ferramenta e passar pela universidade sem conhecer a teoria, sem passar por uma disciplina, entendeu? Que ofereça esse conhecimento que todo engenheiro nessa área estrutural tem Porque que ter, né? sai lá aquele resultado lindo, né? Aquela malha toda colorida lá, né? Mas assim, para você entender o que aquilo ali está querendo dizer, para você analisar se o resultado é coerente, se ele está certo ou não, só com a bagagem teórica, né? Isso. Porque é que a velha guarda tinha o que chamava o sentimento do engenheiro. Porque como ele calculava aquela mesma viga dezenas, centenas de vezes, depois só de olhar para o vão de uma viga, ele já dizia qual era a altura, porque ele já tinha feito aquela conta na mão não sei quantas vezes. E essa geração agora não tem mais o sentimento, porque tudo é processado computacionalmente, né? Pois é. Então esse, como é que a gente fala? Esse referencial, essa bagagem teórica que vai dar o subsídio para interpretar se aquele resultado está coerente, se está correto, né? Se é aquilo que se espera. Se não. Eu acho muito interessante, assim, quando eu começo a dar essa disciplina de elementos finitos para os meus alunos de graduação, no primeiro dia de aula eu sempre pergunto, quem que já experimentou um software de elementos finitos? E aí muitos levantam a mão, né? E aí eu começo a perguntar sobre a experiência deles, né? E, sim, mas o que foi que você analisou, né? Qual foi o elemento que você utilizou? E aí quando eu começo a entrar nesse campo, qual foi o elemento que você utilizou? Eles não sabem dizer. Né? Quantos graus de liberdade tem o seu elemento? Eles não sabem dizer, entendeu? Sim. Então, assim, eles fazem tudo muito nas cegas, né? Eles não sabem dizer qual a importância que tem uma boa discretização, né? Porque o método é um método aproximado, né? Um método numérico que, dependendo de como você realiza, né, vai ter uma melhor ou uma pior aproximação. Um método aproximado. E como é que você sabe que a sua aproximação está boa? Ou como é que você melhora a aproximação? Sem isso aí, não tem como. Mas é por isso que eu chamo a atenção aí, gente. Os métodos elementos finitos não pode mais ser enxergado como antigamente. É um conteúdo após. É um conteúdo que pode, né, deixar passar. Não, não pode deixar passar. É um conhecimento que a universidade tem que assumir essa responsabilidade, né? E não ser negligente, né, com É verdade. com a formação do seu recurso humano. Então, ele tem que garantir, né, que o aluno que pega o diploma da engenharia, né, passe por por esse experimento teórico do método dos elementos finitos. E hoje, mais do que nunca, porque é uma ferramenta que é amplamente utilizada, eu acho que não vai deixar de ser, entendeu? Então,
gente Então, tem acho que que, assim, assumir essa responsabilidade. é com essa mensagem importantíssima da professora Maura que acho que a gente pode fechar nosso episódio, né, Girão? Que a gente desse falatório todo de mais de uma hora aqui, que a gente deixa, então, esse alerta. Exatamente. Né? Agradecer a professora Eu... Maura, que fez essa pesquisa histórica e extensa, muito interessante, né? Para resgatar todo esse passado aí até a gente chegar onde a gente está nos dias de hoje, né? Professora dessa Obrigado. disciplina aí desde 2008, lá no campus da UNB Gama. Né, Maura? Espero que você possa voltar outras vezes aqui para a gente conversar também sobre outras coisas, né? Então, porque se falando de estruturas, os assuntos se perdem de vista, né? Bom, eu quero agradecer essa oportunidade aí de estar junto aí de vocês, parabenizar essa iniciativa de vocês, né? Os podcasts que vocês estão aí promovendo estão muito interessantes, né? E estou muito feliz de ter contribuído aí, né, para mais uma edição aí do podcast. Obrigada aí. Valeu, Maura. Quer falar, Girão? Valeu. Obrigado, Maura. E agradecer também a você, querido ouvinte, que conseguiu chegar até o final. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo episódio, numa próxima oportunidade, né? Com mais um assunto aí para abalar as nossas estruturas. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.